De onde vêm os bebês? Quando duas pessoas se amam muito, as cegonhas presenteiam um lindo bebezinho. Quando o papai e a mamãe dão um abraço especial. Você provavelmente já ouviu alguma dessas histórias. E muito provavelmente também já sabe que os bebês não vêm da cegonha ou provêm de um abraço especial. Mas afinal, como é que esse processo acontece na realidade? Nós somos o Grupo F do primeiro período de Medicina da Univale, composto por Camila Oliveira, Débora Gulo, Geisa Souza, João Pedro, Josiele Santos, Vitória Daphne e vamos falar sobre a biologia do desenvolvimento. O desenvolvimento, desde a fecundação até o nascimento, envolve processos muito complexos, mas também muito interessantes. E para conhecer um pouquinho deles, nada melhor do que começar do começo. Durante a ovulação, que é um processo mediado por diversos estímulos hormonais, o ovócito, que é o gameta feminino, é liberado pelo ovário. Após essa liberação, é possível que o espermatozoide, que é o gameta masculino liberado durante a ejaculação, fecunde o ovócito secundário. Esse encontro costuma acontecer no interior da tuba uterina e resulta em uma única célula, agora denominada zigoto. Quanto ao número de cromossomos, logo após a fusão dos gametas, podemos observar dois pronúcleos no interior da célula, sendo que um é proveniente do pai e outro é proveniente da mãe. Cada um desses pronúcleos possui 23 cromossomos, ou seja, são haploides. A junção desses 23 cromossomos, masculino e feminino, formam um único núcleo com um total de 46 cromossomos, agora diploide. Esse processo é denominado cariogamia. Após a cariogamia, o zigoto entra numa fase que chamamos de fermentação ou clivagem. Nesse período, a célula diploide vai sofrer diversas divisões, as chamadas mitoses. Após uma série de divisões mitóticas, é formada uma nova estrutura, a mórula. A mórula é a primeira fase relevante do desenvolvimento embrionário e cada uma das células que fazem parte de sua constituição recebe um nome, os blastômeros. Lembrando que esses blastômeros são células indiferenciadas, ou seja, são todas iguais, as tão conhecidas células-tronco. Esses blastômeros começam a migrar para a periferia dessa esfera, deixando um espaço central denominado blastocele. Desse modo, após a fase da mórula e a formação da blastocele, entramos na fase de blástula. A partir da fase de blástula, as células passam a aumentar de tamanho, ou seja, está ocorrendo aumento no número e volume de células devido às mitoses. Durante esse processo, o conjunto de células se fixa na parede do útero, chamada de endométrio, para obter nutrientes, o que é chamado de nidação. Se isso não ocorre da forma correta, o blastocisto é eliminado junto com a menstruação. Após a formação da blástula, uma região dessa esfera começa a sofrer um processo de invaginação. Você sabe o que isso significa? Bem, observe essa imagem. Uma região da camada celular começa a migrar em direção ao centro da esfera. E a partir desse momento, temos a formação de uma outra estrutura, a gástrula. Essa é a terceira fase importante do desenvolvimento embrionário. Observe nessa fase que existem células na região interna e externa da estrutura,
Chamamos de ectoderme a região externa e endoderme a camada mais interna. A ectoderme será responsável, no decorrer do desenvolvimento, pela formação dos tecidos nervosos e epiteliais do embrião. Já a endoderme dará origem ao sistema respiratório e digestório, além do fígado e pâncreas. Em uma fase seguinte, no interior da gástrula, será formado um terceiro tecido, que recebe o nome de mesoderma. Esse tecido é responsável pela formação da maioria das estruturas do nosso corpo. Há também 4 tipos principais de anexos embrionários, estruturas que vão auxiliar no desenvolvimento do feto. São eles: saco vitelínico, âmnion, alantoide e cóleo, que surgem a partir da ectoderma, mesoderma e endoderma. Voltando ao nosso esquema, na região central temos o arquêntero, que nada mais é que o intestino primitivo do embrião. E logo abaixo, nessa região da entrada da gástrula, temos o blastóporo, que dará origem à boca e o ânus do embrião. Mas atenção com uma coisa muito importante. Há uma grande observação a ser feita sobre a ordem de origem do ânus e da boca. Quando o ânus é formado primeiro e a boca é formada depois, esse organismo é denominado deuterostômio. Já se formar a boca e depois o ânus, é classificado como protostômio. No nosso caso, seres humanos, somos deuterostômios, ou seja, temos a formação do ânus e depois a formação da boca. Após a formação da gástrula, o nosso embrião entra na 4ª fase relevante do desenvolvimento embrionário, a neurulação. Essa fase ocorre por volta do 1º mês de gravidez e é responsável pela formação do sistema nervoso do nosso embrião. Peraí, vocês não disseram que a ectoderme que formava o sistema nervoso? Observe que parte da camada da ectoderme sofre um processo de invaginação, dando origem a uma estrutura que receberá o nome de tubo neural. Esse tubo neural formará o sistema nervoso do nosso futuro bebê. Também é importante lembrar que a suplementação com vitamina B9 é essencial para o fechamento desse tubo, porque caso ele não se forme, é desenvolvida uma condição chamada espinha bífida, que é um defeito no fechamento da coluna vertebral. Durante a fase da neurula, as camadas celulares vão se reorganizando, dando origem a novas estruturas. Agora temos a endoderme, formando um tubo localizado na região anterior do indivíduo, que será o intestino do embrião. Além disso, a mesoderme passa a dar origem a 2 novas estruturas, que revestem 2 cavidades, o celoma. Após essa 4ª fase do desenvolvimento embrionário, estágio de neurulação, o desenvolvimento prossegue com a diferenciação celular, que é responsável pela formação de diferentes órgãos e sistemas. Esse processo é denominado organogênese. O controle do desenvolvimento dessas estruturas ocorre por meio das induções, que é quando um tecido causa mudanças no desenvolvimento de outro. E como ocorre essa diferenciação? A ectoderme dará origem à epiderme, estruturas sensoriais e derivados cutâneos. Já a mesoderme originará os pulmões e os órgãos do sistema digestório. As glândulas anexas e o tubo neural, por sua vez, formarão o sistema nervoso. A gestação é usualmente dividida em 3 trimestres, e já chegamos ao último. Nele, nosso bebê ganha feições mais humanas devido à morfogênese. Nesse período, ocorre rápido crescimento, ganho de peso, desenvolvimento da genitália, gônadas, pelos, unhas, além da maturação do sistema nervoso central. O reflexo pupilar também é desenvolvido nesse período, acompanhado pela abertura das pálpebras e movimentos oculares. Mais especificamente, na 17ª semana, ocorrem os movimentos fetais mais esperados pelas mamães, os pontapés. E como o feto é nutrido durante a gestação? A nutrição fetal ocorre por meio da placenta, que é um órgão materno-fetal, ou seja, tem uma parte materna e uma parte fetal. A placenta também é importante para a produção de hormônios que mantêm a gravidez, como a HCG. Não existe contato entre o sangue materno e o sangue fetal. No entanto, a saúde do bebê depende diretamente da irrigação das suas estruturas com o sangue materno, que acontece pela difusão através da membrana placentária.
Um fato interessante é que a circulação fetal é muito diferente da circulação de um recém-nascido, uma vez que o sangue arterial é rico em CO2 e o sangue venoso é rico em oxigênio, completamente o oposto de um recém-nascido e de um adulto. Uma informação importante é como é realizado o cálculo da idade fetal. Obviamente isso pode ser feito por meio dos níveis de HCG, porém clinicamente ela pode ser calculada de duas formas. A primeira é calculada a partir do último período menstrual, que é calculado a partir do último período menstrual. E a segunda possibilidade é contar a partir da data da fecundação. Porém, esse último método não é muito confiável, porque o tempo da fecundação não é necessariamente o mesmo em que ocorreu o ato sexual, porque o espermatozoide ele tem um tempo de maturação e muitas vezes a mãe não vai saber essa data com muita exatidão. Outra questão muito importante a ser ressaltada aqui é que existem diversos fatores que podem influenciar negativamente no processo de desenvolvimento do embrião, do desenvolvimento fetal. São os fatores teratógenos. E afinal, quais são eles? Algumas doenças como zika, rubéola, sífilis, toxoplasmose e infecções causadas por um vírus chamado citamegalovírus, que pode ocasionar a microcefalia. Além disso, comportamentos nocivos como o consumo de álcool, drogas e exposição à radiação são possíveis causadores de má formação fetal. Temos também alterações genéticas, alterações cromossômicas, que podem provocar danos cerebrais. A embriologia é uma área muito vasta e, obviamente, não teria como a gente te contar todos os detalhes do desenvolvimento embrionário até o nascimento em um vídeo de 13, 15 minutinhos. Mas a gente espera muito que nosso trabalho tenha sido proveitoso e que a gente tenha contribuído de alguma forma para o seu conhecimento sobre essa área. Agradecemos muito a sua atenção e esperamos que tenha gostado. Então, um abraço e até a próxima!